símbolo amarelo. Capítulo 2. Na manhã seguinte, Thomas, o carregador, me trouxe o Herald e algumas notícias. A igreja, ao lado, fora vendida. Agradeci aos céus por isso. Não que por ser católico eu tivesse qualquer repugnância pela congregação do lado, mas porque meus nervos estavam abalados por causa de um pregador barulhento que fazia cada palavra ecoar através da nave da igreja como se estivesse em meus próprios aposentos, e que insistia em seus R's com uma persistência nasal que revoltava todos os meus instintos. Além disso, também havia um demônio em forma humana, um organista que tocava de memória alguns dos grandes hinos antigos com uma interpretação própria, e cobicei o sangue da criatura que podia tocar a doxologia com um aperfeiçoamento de acordes menor que ouvimos apenas em um quarteto de estudantes principiantes. Creio que o pastor era um bom homem, mas quando ele gritava "E o Senhor disse a Moisés, o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é seu nome, e minha ira se acenderá, e eu hei de vos matar à espada", imaginei quantos séculos de purgatório haveria para expiar tal pecado. Quem comprou a propriedade? Perguntei a Thomas. Ninguém que conheço, senhor. Eles dizem que o cavalheiro é dono desses condomínios, tá olhando ela e talvez a construir mais estúdio. Fui até a janela. O homem jovem, com o rosto doente, permanecia perto do portão do pátio da igreja, e a sua mera visão, a mesma repugnância esmagadora, tomou posse de mim. A propósito, Thomas, eu disse, quem é aquele sujeito ali embaixo? Thomas fungou. Aquele verme ali, senhor, é o vigia noturno da igreja, senhor. Ele me aborrece sentado nos degraus a noite toda e olhando por você como se xingando. Por mim, eu esmurrava a cara dele, senhor. Desculpa, senhor. Continue, Thomas. Uma noite, vindo pra casa com o Harry, o outro carregador inglês, eu vi ele ali sentado nos degraus. Tava a Molly e Jay com nós, senhor. As duas copeiras. E ele encarava como se xingando a gente, até que eu paro e digo, o que você tá olhando, sua lesma gorda? Desculpa, senhor, mas é que nem eu falei, senhor. Daí ele não fala nada, e eu falo, vem pra fora, vou te esmurrar essa tua cara de pudim. Aí eu abro o portão e entro, mas ele não fala nada, só olha, encarando como que xingando. Aí eu bati nele uma vez, mas a cabeça dele era de um jeito fria e mole que você adoecia só de encostar. O que ele fez depois? Perguntei, curioso. Ele? Nada. E você, Thomas? O jovem sujeito corou com vergonha e sorriu pouco à vontade. Seu Scott, eu não sou covarde, eu não sei por que eu corri. Eu tava no 5º Regimento Real de Lanceiro Irlandês, senhor, corneteiro, telequebir, e tomei até tiro perto dos poços. Não vai me dizer que fugiu. Sim, senhor, eu fugi. Por quê? Isso é que eu quero saber, senhor. Eu agarrei a mole e corri, e o resto tava com medo que nem eu. Mas eles ficaram com medo de quê? Thomas se recusou a responder por um momento, mas agora minha curiosidade sobre o repulsivo jovem ali embaixo havia aumentado, e o pressionei. A estadia de 3 anos na América não só modificara o dialeto Cockney de Thomas, mas dera a ele o medo que todo americano tem de se passar por ridículo. O senhor não vai acreditar em mim, Sr. Scott, né? Sim, eu vou acreditar. Vai rir de mim, senhor? Bobagem. Ele hesitou. Bom, senhor, juro por Deus que quando eu bati nele, ele agarrou os punhos, senhor. E quando girei o punho frouxo e molenga dele, um dedo saiu na minha mão. A completa repugnância e horror do rosto de Thomas devem ter se refletido no meu, pois ele acrescentou. É horrível, senhor. E agora, quando eu vejo eles, só vou embora. Ele me deixa com nojo.
Quando Thomas foi embora, fui até a janela. O homem permanecia ao lado das grades da igreja, com ambas mãos no portão. Mas eu rapidamente me retirei de novo para meu cavalete, enjoado e horrorizado, pois vi que ele não tinha o dedo do meio de sua mão direita. Às 9 horas, Tessie surgiu e desapareceu atrás do biombo com um alegre "Bom dia, Sr. Scott." Quando ela reapareceu e fez sua pose em cima do expositor, iniciei uma tela nova, muito para seu deleite. Ela permaneceu em silêncio enquanto eu estava desenhando, mas assim que o raspar do carvão cessou e eu peguei meu fixador, ela começou a falar. Me diverti a beça a noite passada. Nós fomos ao Tony Pastors. Nós quem? Perguntei. Maggie, você conhece. A modelo do Sr. White e Pink McCormick. Nós a chamamos de Pink, porque ela tem aquele cabelo ruivo lindo que vocês artistas tanto gostam. E Lizzie Burke. Borrifei um jato de fixativo sobre a tela e disse: Bem, continue. Encontramos Kelly e Baby Barnes, que faz a dança das saias, e todo o resto. Encontrei um flerte. E então você voltou para os meus braços, Tessie? Ela riu e balançou a cabeça. Ele é irmão de Lizzie Burke, Ed. É um perfeito cavalheiro. Senti-me obrigado a lhe dar alguns conselhos paternais a respeito de flertes, os quais ela aceitou com um sorriso brilhante. Eu posso lidar com um flerte desconhecido, ela disse, examinando sua goma de mascar. Mas Ed é diferente. Lizzie é minha melhor amiga. Então, ela contou como Ed havia voltado da fábrica de meias em Lowell, Massachusetts, para encontrá-las, ela e Lizzie, crescidas, e que rapaz bem-sucedido ele era, e como ele não se importava em esbanjar $0,5 com sorvete e ostras para celebrar sua contratação no departamento de produtos de lã da Macy, como balconista. Antes que ela terminasse, comecei a pintar, e ela retomou a pose, sorrindo e falando como um papagaio. À tarde, eu tinha o resultado razoavelmente bem traçado, e Tessie veio olhá-lo. Está melhor, ela disse. Também achei, e comi meu almoço com um sentimento de satisfação de que estava tudo correndo bem. Tessie espalhou seu almoço em uma mesa de desenho em frente a mim e bebemos nosso vinho da mesma garrafa e acendemos nossos cigarros com o mesmo fósforo. Eu era muito ligado a Tessie. Eu a vi se transformar de uma criança frágil e desajeitada em uma mulher esguia, mas perfeitamente constituída. Ela posara para mim durante os últimos 3 anos, e entre todas minhas modelos, era minha favorita. Teria me preocupado muito, de fato, se ela tivesse se tornado durona ou esperta, como se diz. Mas nunca notei qualquer deterioração de sua conduta, e eu sabia, em meu coração, que ela estava bem. Ela e eu nunca discutimos de conduta, de maneira nenhuma, e eu não tinha intenção de fazê-la. Parte por eu mesmo não ter nenhuma, e parte porque eu sabia que ela faria o que quisesse, independentemente de mim. Ainda assim, eu esperava que ela seguisse livre de tribulações porque eu desejava seu bem e também porque tinha um desejo egoísta de manter a melhor modelo que já tivera. Eu sabia que flertar, como ela chamava aquilo, não tinha significância para garotas como Tessie, e que tais coisas na América não se assemelhavam, enfim, às mesmas coisas em Paris. Ainda assim, por ter vivido com meus olhos abertos, eu também sabia que alguém levaria a Tessie algum dia, de uma forma ou de outra. E embora eu professasse a mim mesmo que casamento era bobagem, eu, sinceramente, esperava que, nesse caso, houvesse um padre no fim da estrada. Sou católico. Quando assisto à missa solene, quando faço o sinal da cruz, sinto que tudo, incluindo eu mesmo, se torna mais alegre, e quando confesso isso, me faz bem. Um homem que vive tão sozinho como eu deve se confessar a alguém. Então, de novo,
Sylvia era católica, e isso era razão suficiente para mim. Mas eu estava falando de Tessie, o que era bem diferente. Tessie também era católica e muito mais devota que eu. Então, no fim das contas, eu pouco temia por minha bela modelo até que ela se apaixonasse. Mas então, eu sabia que apenas o destino decidiria seu futuro por ela e rezava para que aquele destino a mantivesse longe de homens como eu e colocasse em seu caminho nada além de Ed Burks e Jimmy McCormick's, abençoado seja seu doce rosto. Tessie sentou-se, soprando anéis de fumaça para o teto e tilintando gelo em seu copo. Você sabe que eu também tive um sonho noite passada? Observei. Não com aquele homem. Ela riu. Exatamente. Um sonho parecido com o seu, só que muito pior. Era tolo e irrefletido da minha parte dizer isso, mas vocês sabem o quão pequeno é o tato de um pintor mediano. Devo ter dormido por volta das 10 horas. Continuei. E depois de um tempo, sonhei que acordei. Tão claramente, eu ouvi as batidas da meia-noite, o vento nos galhos das árvores e os apitos dos navios a vapor na baía, que mesmo agora eu mal posso acreditar que não estava acordado. Eu parecia estar deitado em uma caixa que tinha uma tampa de vidro. Vagamente, eu vi as lâmpadas nas ruas enquanto eu passava. E preciso dizer a você, Tessie, a caixa parecia estar em uma carruagem acolchoada que se chocava contra o pavimento de pedra. Depois de um tempo, fiquei impaciente e tentei me mexer, mas a caixa era estreita demais. Minhas mãos estavam cruzadas sobre meu peito, então não podia elevá-las para me ajudar. Eu escutava e então tentei gritar. Estava sem voz. Eu podia escutar o pisar dos cavalos presos à carruagem e até mesmo a respiração do cocheiro. Então, outro som irrompeu pelos meus ouvidos, como o abrir de uma janela guilhotina. Virei minha cabeça um pouco e vi que podia olhar não apenas através da tampa de vidro de minha caixa, mas também através dos vidros laterais do veículo coberto. Vi casas vazias e silenciosas, sem luz nem vida em todas elas, exceto uma. Naquela casa, uma janela estava aberta, no primeiro andar, e uma figura, toda de branco, estava parada, olhando para a rua abaixo. Era você. Tessie virara seu rosto para longe de mim e se apoiou na mesa com seu cotovelo. Eu podia ver seu rosto, continuei, e parecia para mim que estava muito triste. Então continuamos e viramos em uma travessa estreita e escura. Logo, os cavalos pararam. Esperei e esperei, fechando meus olhos com medo e impaciência, mas tudo estava silencioso como uma sepultura. Depois do que me pareceram horas, comecei a me sentir desconfortável. Uma sensação de que alguém estava perto de mim me fez abrir os olhos. Então, vi o rosto branco do condutor da carruagem fúnebre olhando para mim pela tampa do caixão. Um soluço de choro, vindo de Tessie, me interrompeu. Ela estava tremendo como uma vara. Percebi que me comportara como uma mula e tentei reparar o dano. "O que foi, Tess?" Eu disse. "Apenas contei isso a você para mostrar qual é a influência que sua história pode ter nos sonhos de outra pessoa. Você não acha realmente que eu deitei em um caixão, acha? Porque está tremendo. Você não vê que seu sonho e minha aversão insensata por aquele vigia inofensivo da igreja simplesmente colocam meu cérebro para trabalhar assim que adormeço?" Ela deitou sua cabeça entre seus braços e soluçou, como se seu coração fosse partir. Que maravilhoso burro triplo eu fizera de mim mesmo. Mas estava prestes a quebrar meu recorde. Eu me aproximei e coloquei o braço ao redor dela. "Tessie, querida, me perdoe", eu disse. "Não tenho razão para assustar você com tal bobagem. Você é uma garota sensível demais, uma católica boa demais para acreditar em sonhos." Sua mão apertava a minha e sua cabeça caiu para trás sobre meu ombro.
mas ela ainda tremia, e eu a afagava e a confortava. Vamos, Tess, abra seus olhos e sorria. Seus olhos abriram com um lento movimento lânguido e encontraram os meus. Mas sua expressão estava tão estranha que eu me apressei em tranquilizá-la novamente. É tudo besteira, Tess. Você, com certeza, não está com medo de que algum mal lhe ocorra por causa disso. Não, ela disse, mas seus lábios vermelhos tremeram. Então, qual o problema? Você está com medo? Sim, mas não por mim. Por mim, então? Perguntei de maneira divertida. Por você. Ela murmurou em uma voz quase inaudível. Eu me preocupo com você. Primeiro, comecei a rir, mas quando entendi, um choque passou por mim e me sentei como se tivesse me tornado pedra. Essa foi a coroação da idiotice que eu cometera. Durante o momento que transcorreu entre sua réplica e minha resposta, pensei em 1000 respostas para aquela confissão inocente. Poderia deixar passar com uma risada. Poderia fingir ter entendido errado e tranquilizá-la quanto à minha saúde. Poderia simplesmente mostrar que era impossível que ela pudesse me amar. Mas minha resposta foi mais rápida que meus pensamentos. E eu deveria ter pensado, e penso agora quando já é tarde demais, pois eu a beijara na boca. Naquela noite, fiz minha caminhada usual pelo Washington Park, ponderando sobre os acontecimentos do dia. Estava completamente comprometido. Não havia volta agora, e encarei o futuro diretamente em seu rosto. Eu não era bom, nem escrupuloso, mas não tive intenção de enganar nem a mim ou a Tessie. A única paixão da minha vida jazia enterrada nas florestas ensolaradas da Bretanha. Estava enterrada para sempre? A esperança gritava, não! Por 3 anos, eu escutara a voz da esperança. E por 3 anos, eu aguardara por uma pegada em minha soleira. Sylvia esquecera? Não! Gritava a esperança. Eu disse que não era bom. Isso é verdade. Mas, ainda assim, não era exatamente um vilão cômico de ópera. Eu havia levado uma vida calma e despreocupada, aceitando o que convidava ao prazer, lamentando e às vezes me arrependo amargamente das consequências. Em uma única coisa, apenas, além de minha pintura, eu era sério. Isso era algo que jazia oculto, se não perdido, nas florestas bretãs. Era tarde demais para me arrepender do que ocorrera durante o dia. O que quer que tenha sido, pena, uma sensibilidade repentina por pesar ou um instinto mais brutal de vaidade satisfeita, era tudo o mesmo agora. E a menos que eu desejasse machucar um coração inocente, meu caminho estava traçado diante de mim. O fogo e a força, a profundidade da paixão de um amor do qual eu jamais suspeitara, com toda a minha imaginada experiência no mundo, não me deixou alternativa a não ser corresponder ou mandá-la embora. Se é porque sou tão covarde em causar dor aos outros, se é porque possuo um pouco do puritano melancólico em mim, eu não sei dizer, mas encolhi por ter fugido da responsabilidade por aquele beijo impensado, e na verdade não tive tempo de fazê-lo antes que os portões do seu coração se abrissem e a enchente jorrasse adiante. Outros, que habitualmente executam sua obrigação e encontram uma satisfação sombria em fazer a si e aos outros tristes, podem ter suportado isso. Eu não me atrevi. Após a tempestade que se abateu, disse que ela deveria ter amado Ed Burke e usado uma aliança simples de ouro, mas ela não ouviu, e pensei que talvez, desde que ela decidira amar alguém com quem não pudesse se casar, seria melhor que fosse eu. Eu, pelo menos, poderia tratá-la com uma afeição inteligente, e sempre que ela se tornasse cansada de sua paixão, perceberia que poderia ter sido pior. Pois, naquele ponto, eu estava decidido,
embora soubesse como poderia ser difícil. Lembro-me do término comum das relações platônicas e pensei em como ficava enojado cada vez que ouvia sobre um. Eu sabia que estava empreendendo um grande negócio para um homem tão inescrupuloso como eu era, e sonhei com o futuro, mas nunca, nem por um momento, duvidei de que ela estivesse segura comigo. Tivesse sido qualquer pessoa e não Tessie, eu não teria me preocupado com escrúpulos, pois não passou pela minha cabeça sacrificar Tessie como eu teria sacrificado qualquer mulher do mundo. Olhei o futuro diretamente no rosto e vi vários finais prováveis para o caso. Ou ela se cansaria da coisa toda, ou se tornaria tão triste que eu deveria ou casar com ela ou ir embora. Se eu me casasse com ela, seríamos infelizes. Eu com uma esposa incompatível a mim, e ela com um marido incompatível a qualquer mulher, pois minha vida passada mal poderia me autorizar a casar. Se eu fosse embora, ela poderia cair doente, se recuperar e se casar com algum Ed Burke, ou poderia, imprudentemente ou deliberadamente, ir adiante e fazer algo idiota. Por outro lado, se ela cansasse de mim, então sua vida inteira estaria diante dela, com imagens bonitas de Ed Burke e alianças de casamento, e gêmeos e apartamentos no Harlem, e os céus sabem mais o que. Enquanto eu passeava ao longo das árvores do Arco de Washington, decidi que ela deveria encontrar um amigo substancial em mim, em qualquer circunstância, e o futuro poderia cuidar de si. Então, fui para casa e coloquei minha roupa de noite, já que o pequeno bilhete, vagamente perfumado em minha cômoda, dizia: "Tome uma condução até a porta dos bastidores às 11. E o bilhete estava assinado Edith Carmichael, Teatro Metropolitano. Jantei naquela noite, ou melhor, jantamos, a senhorita Carmichael e eu, no Solaris, e a aurora estava apenas começando a dourar a cruz na Memorial Church quando entrei na Washington Square depois de deixar Edith em Brunswick. Não havia viva alma no parque enquanto eu passava ao longo das árvores, tomando o caminho que leva à estátua de Garibaldi até o condomínio Hamilton. Mas, quando passei pelo pátio da igreja, vi uma figura sentada nos degraus de pedra. Contra minha vontade, um calafrio me percorreu pela visão do gordo rosto branco e apertei o passo. Então, ele disse alguma coisa que poderia ter sido dirigida a mim ou ter sido apenas um murmúrio para si mesmo. Mas uma raiva furiosa e repentina me queimou por dentro por tal criatura ter se dirigido a mim. Por um momento, senti vontade de me virar e estraçalhar sua cabeça com minha bengala, mas continuei andando, e entrando no Hamilton, fui para meu apartamento. Por algum tempo, me debati na cama, tentando tirar dos meus ouvidos o som de sua voz, mas não consegui. Preenchia minha cabeça aquele som murmurante, como uma fumaça oleosa e espessa, vinda de um tacho de derreter banha, ou um odor fétido de putrefação. E enquanto eu estava deitado, inquieto, a voz em meus ouvidos parecia mais distinta, e comecei a entender as palavras que ele havia murmurado. Era isso. Você encontrou o símbolo amarelo. Você encontrou o símbolo amarelo. Você encontrou o símbolo amarelo. Fiquei furioso. O que ele queria dizer com aquilo? Então, amaldiçoando a ele e sua agente, me virei de lado e dormi. No entanto, quando acordei mais tarde, estava pálido e extenuado, pois tivera o mesmo sonho da noite anterior, e isso me perturbou mais do que eu queria imaginar. Vesti-me e desci ao estúdio. Tessie estava sentada perto da janela, mas quando entrei, ela levantou-se e colocou ambos os braços ao redor do meu pescoço para um beijo inocente. Ela estava tão adorável e bela que a beijei de novo e me sentei diante do cavalete. "Ei,
Onde está o estudo que comecei ontem? Perguntei. Tessie parecia ciente, mas não respondeu. Comecei a caçar entre as pilhas de telas, dizendo: Rápido, Tess, e se apronte. Temos que aproveitar a luz da manhã. Quando finalmente desisti da busca entre as outras telas e passei a procurar no resto da sala o estudo perdido, notei Tessie parada, perto do biombo, ainda com suas roupas. Qual o problema? Perguntei. Não se sente bem? Sim. Então, se apresse. Você quer que eu pose como sempre posei? Então, entendi. Havia aqui uma nova complicação. Eu perdera, claro, a melhor modelo nu que eu já tinha visto. Olhei para Tessie. Seu rosto estava vermelho. Maldição! Maldição! Havíamos comido da árvore do conhecimento e o Éden e a inocência nata eram sonhos do passado, ao menos para ela. Suponho que ela tenha notado o desapontamento em meu rosto, pois disse: Posarei se você quiser. O estudo está atrás dessa tela, onde eu o coloquei. Não, eu disse. Começaremos algo novo. E fui até meu guarda-roupa e peguei um traje mourisco, que brilhava bastante com lantejoulas. Era um traje autêntico, e Tessie se retirou para o biombo encantada. Quando ela retornou de novo, fiquei admirado. Seus longos cabelos negros estavam amarrados sobre sua testa com uma diadema de turquesas, e as pontas cacheadas caíam sobre seu corpete cintilante. Os pés estavam envolvidos em seus chinelos bordados pontudos e a saia de seu traje, peculiarmente ornamentada com arabescos em prata, caía até a altura dos tornozelos. O colete de azul escuro, metálico bordado, com prata, e a curta jaqueta mourisca, com lantejoulas e turquesas, deixaram-na maravilhosa. Ela se aproximou de mim e levantou o rosto, sorrindo. Enfiei a mão no bolso e, tirando uma corrente de ouro com uma cruz pendurada, a passei por sobre sua cabeça. É sua, Tessie. Minha? Ela titubeou. Sua. Agora vá e pose. Então, com um sorriso radiante, ela correu para trás do biombo e logo reapareceu com uma caixinha, na qual estava escrito meu nome. Eu tinha planejado dar isso a você quando fosse para casa à noite. Ela disse. Mas não posso esperar. Abri a caixa. No algodão cor-de-rosa, no interior, repousava um broche de ônix negro, no qual estava gravado, em ouro, um símbolo ou uma letra, curioso. Não era nem árabe, nem chinês, e não pertencia a nenhuma escrita humana, como descobri mais tarde. É tudo que eu tinha para dar a você como lembrança, disse ela, com timidez. Eu estava contrariado, mas disse a ela o quanto eu prezava, e prometi usá-lo sempre. Ela o prendeu em meu paletó, abaixo da lapela. Que bobagem, Tess, comprar para mim uma coisa tão bonita como essa. Eu disse. Não comprei. Ela riu. Onde você conseguiu? Então ela me contou como o achara um dia enquanto voltava do aquário no Battery Park, e como ela o anunciara nos jornais, acompanhando-os, mas finalmente desistiu de encontrar o proprietário. Isso foi no inverno passado, ela disse, no exato dia em que tive o primeiro sonho horrendo sobre a carruagem fúnebre. Lembrei-me do meu sonho da noite anterior, mas não disse coisa alguma, e logo meu carvão estava voando sobre uma tela nova e Tessie permanecia imóvel no expositor,